Olá pessoal, iniciamos a aula sobre conjuntos, parte 1. Nesta aula trataremos da representação tabular dos conjuntos, propriedades características e representação gráfica. Iniciamos falando um pouco de história. Desde tempos remotos, especificamente no século V a.C., matemáticos de prestígio buscavam a compreensão sobre o infinito. Exemplo disso foi o matemático grego Zenão, bem como os matemáticos indianos. Mas a compreensão moderna que se tem sobre o infinito, as grandes descobertas nesse campo, data de um período entre 1867 e 1871. Foi na época, através dos matemáticos George Cantor e Richard Dawkins, especialmente em 1870, que se pôde entender detalhadamente os conceitos sobre infinito, operações, reciprocidade entre elementos e conjuntos. Então, sobre George Cantor. Filho dinamarquês, o matemático é um dos criadores do Congresso Internacional de Matemáticos. Nascido na Rússia em 1845, imigrou com a família para a Alemanha na infância. Especialista em teoria dos números, no final do século XIX elaborou a moderna teoria dos conjuntos, que lhe abriu as portas para ampliar as fronteiras da matemática e definir o conceito de finito. Então, conhecido como o pai da teoria dos conjuntos, George Cantor. Analisando uma situação-problema. Em uma pesquisa realizada com 50 pessoas, para saber que o esporte elas apreciam entre futebol, basquete e vôlei, o resultado foi o seguinte: 23 gostam de futebol, 18 de basquete, 14 de vôlei, 10 gostam de futebol e de basquete, 9 de futebol e vôlei, 8 de basquete e vôlei e 5 gostam das 3 modalidades. Então, nesse sentido, quantas pessoas não gostam de nenhum desses esportes? Quantas gostam somente de futebol? Quantas gostam só de basquete? Quantas gostam só de vôlei? E quantas não gostam nem de basquete nem de vôlei? Quantas pessoas gostam só de futebol ou só de basquete ou de ambas? Para resolver questões desse tipo, devemos utilizar os conhecimentos em teoria dos conjuntos. Então, o conceito primitivo. A ideia de conjunto é a mesma de coleção de elementos. Então, um exemplo. Um time de futebol é um conjunto, onde cada jogador do time é um elemento desse conjunto. Outros exemplos aqui. Conjunto dos estados do Rio Grande do Sul. Então, se nós analisarmos o conjunto dos estados do Rio Grande do Sul, nós temos o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são os 3 estados que compõem a região sul. Conjunto dos números primos. Então, nós temos o número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ou seja, todos aqueles números, e aqui é reticências, segue infinitamente, todos aqueles números que temos como divisor apenas o 1 e ele mesmo. Representação de um conjunto. Então podemos representar esse conjunto da forma tabular, por propriedade característica ou por representação gráfica, no caso, o diagrama de Venn. Na representação tabular, podemos representar um conjunto sob forma de tabela, escrevendo seus elementos entre chaves e separados por vírgula. Então, temos aqui, representamos sempre com a letra maiúscula o conjunto e os elementos com letras minúsculas aqui, e sempre separados por vírgula, dentro dessas chaves. Então, nós temos aqui conjunto A, formado por A, E, I, O, U, e o conjunto B, formado pelos números 1, 2, 3 e 4. Por propriedade característica. Se uma propriedade P é comum a todos os elementos de um conjunto A, e somente esses elementos têm a propriedade P, então o conjunto A pode ser descrito por x é igual x, tal que x tem a propriedade P. Então, o A é o elemento do conjunto formado por todos os elementos x, tal que x tem a propriedade P. Vamos a uns exemplos aqui.
Conjunto A. X tal que X é país da Europa. Então o conjunto A é formado por todos os países da Europa. Por exemplo, Espanha é um país europeu, Portugal é um país europeu, Itália, Alemanha, enfim. Todos eles pertencem ao conjunto A. Conjunto B. X tal que X é a cor da bandeira brasileira. Então, no caso, o conjunto B é formado por verde, amarelo, azul e branco, que são as 4 cores da bandeira do Brasil. Representação gráfica ou diagrama de Venn. Os elementos de um conjunto são representados por pontos interiores de uma região plana, limitada por uma linha fechada simples, isto é, uma linha que não se entrelaça. Então nós temos aqui, representando esse lado aqui, esse círculo, o conjunto A, e esse outro conjunto, o conjunto B. Então nós temos os elementos 1, 2, 3 e 4, que pertencem a esse conjunto E, assim como o 6 e o 5. Porém, o 6 e o 5, além de pertencerem ao conjunto A, pertencem também ao conjunto B, junto com o 7, o 8, o 9 e o 10. Então aqui temos 2 exemplos de representação através do diagrama de Venn. Vamos a alguns exemplos aqui. Escreva o conjunto expresso pela propriedade. X é um número natural. Então, se x é um número natural, quem são conjuntos naturais? Começa pelo 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, representamos esses valores, esses elementos, dentro das chaves. Letra B. X é um número natural múltiplo de 5 e menor do que 31. Então, aqui temos um conjunto finito, onde nós temos o 0, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25 e o 30, porque o nosso limite é até o número 31. E a gente inicia pelo 0 porque nós estamos falando dos números naturais. Escreva o conjunto dado pela condição. Então aqui nós temos y é um número tal que y ao quadrado menos 25 é igual a 0. Então o nosso conjunto aqui, ele vai ser qual é o valor aqui que ao quadrado vai ser menos 25. Logo temos tanto o menos 5, porque menos 5 ao quadrado vai ser mais 25, e mais 25 menos 25 é 0. Podemos até testar aqui, ó. Menos 5 ao quadrado menos 25 vai ser igual a 0. Por quê? Porque menos 5 ao quadrado é 25 positivo, menos 25 é igual a 0. Portanto, entra o menos 5. Depois, se for o 5, mesmo processo, né? 5 ao quadrado menos 25 é igual a 0. 5 ao quadrado mais 25 menos 25 igual a 0. Então, nós podemos observar que esses dois elementos pertencem a esse conjunto, certo? Y é um divisor de 16, tal que y ao cubo é igual a 8. Qual é o valor aqui para y, para que y ao cubo seja igual a 8? Temos apenas o número 2, certo? Por quê? Porque 2 ao cubo é igual a 8. Se pegarmos, por exemplo, o menos 2, como fizemos anteriormente, não vai dar certo, porque o menos 2 ao cubo vai ser igual a menos 8, que é diferente de 8. Logo, então, nós temos como conjunto aqui o número 2. Encerramos, então, essa primeira aula de conjuntos e até a próxima.